Agora sim, eu vou orar pra gente começar, tá bom? Essa live pra mim é uma bênção. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te glorificamos, Senhor. Nós bendizemos e exaltamos o teu nome, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida, porque até aqui, ó Pai, a tua poderosa mão tem nos sustentado, tem nos guardado, Senhor. Obrigada por cada livramento, obrigada pelo alimento, pela saúde, obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem, meu Pai, nos proporcionado viver nestes últimos dias, mesmo em meio a tantas aflições, em um mundo, meu Pai, cada vez mais longe, mais disperso de Ti, Senhor. O Senhor tem nos aproximado por meio da Tua palavra e do Teu Espírito, Senhor. Pai, nós te agradecemos por nos ensinar a cada dia, Senhor, como nós devemos nos portar, como nós devemos tratar o nosso semelhante e como nos achegar a Ti, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor possa estar visitando nessa noite aqueles que se encontram enfermos, que se encontram, meu Pai, num leito de hospital, que se encontram doentes, os meus irmãos em Cristo, meu Pai, aqueles que têm pedido oração, que têm apresentado nomes familiares, meu Pai. Que o Senhor nessa noite possa estar tocando do alto da cabeça, a ponta dos pés, repreendendo, meu Pai, toda dor, toda enfermidade, toda inflamação, toda infecção, todo vírus e até mesmo, meu Pai, aqueles que já estão desenganados pelos médicos, pela medicina. Eu creio que o Senhor tem poder e se for da tua vontade, meu Pai, que o Senhor possa estar operando, Pai, grandes sinais na vida destes e o teu nome ele vai continuar sendo glorificado. Pai, eu quero pedir neste momento a iluminação, Senhor Deus, do Teu Espírito Santo, que assim como tem sido das outras vezes, o Senhor possa estar falando com cada coração, que a Tua palavra, ela venha produzir, meu Pai, o propósito que o Senhor designou, Senhor, que ela venha de encontro às nossas necessidades e que os nossos corações, eles possam ser plenamente, Senhor Deus, preenchidos pela tua palavra e que nós possamos guardá-la em nossos corações para que nós não venhamos pecar contra ti, Senhor. Pai, que seja feita a tua vontade e não a do homem, que seja feito o teu querer sobre todas as coisas, meu Pai. Mais uma vez eu me coloco diante de ti, mais uma vez eu me coloco nas tuas mãos, assim também, meu Pai, como meus irmãos que aqui estão, aqueles que já passaram por aqui, aqueles que ainda vão vir, meu Pai, e até mesmo aqueles que não podem estar aqui hoje, Senhor Deus. Eu já apresento todos estes nas tuas mãos, os nomes que estão no caderno de oração, os nomes que têm sido apresentados, meu Pai, nas lives, nos vídeos. O Senhor sabe, meu Pai, o Senhor conhece a necessidade de cada um, o Senhor conhece cada coração. Nessa noite, meu Pai, faz o teu querer, faz a tua vontade, Senhor. Continua abençoando os teus filhos, meu Pai, e glorifica o teu nome, Senhor, desde agora e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Gente, carta aos Romanos, capítulo 2. Obrigada, gente. Paz do Senhor. Quem está chegando agora, sejam todos bem-vindos. Bom, eu vou recapitular rapidinho o que nós vimos ontem, tá bom? No começo do capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele começa agora a se dirigir aos judeus. Quando a gente olha para o contexto da carta aos Romanos, a gente lembra que havia uma certa divisão na comunidade, na igreja de Roma, e essa divisão era feita por parte dos judeus e gentios, porque os judeus, eles de alguma forma, eles se achavam superiores, eles se achavam especiais, privilegiados, pelo fato de serem judeus, pelo fato de terem recebido a lei, pelo fato de terem sido, sim, um povo escolhido por Deus.
E ao invés de se tornarem exemplo para outros povos, para que eles se achegassem a Deus, eles se tornaram orgulhosos, eles se tornaram presunçosos, se tornaram arrogantes. E quando o apóstolo Paulo ele escreve a carta aos Romanos, ele escreve para estes dois grupos de pessoas, os judeus e os gentios. Paz, pastor David, paz, Valmir, sejam todos bem-vindos, gente. Ele escreve para esses dois grupos de pessoas, judeus e gentios. E um dos propósitos do apóstolo Paulo é apresentar o evangelho de Cristo. O evangelho, como ele diz no versículo 16 do capítulo 1, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus ele não faz acepção de pessoas. Não importa se é judeu, se é gentio, se é grego, Deus ele não faz acepção de pessoas. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Só que ele começa desde o versículo 18 do capítulo 1 a fazer um diagnóstico. É como se ele colocasse a humanidade em um tribunal. Que de fato haverá. Ele coloca a humanidade diante de um tribunal, ele começa a fazer um diagnóstico acerca do homem e como o homem será julgado, de que maneira o homem será julgado, por que o homem será julgado e se Deus, de certa forma, ele não seria injusto ao julgar alguém. E nós começamos a observar desde o capítulo 1 que os gentios que não receberam ainda o evangelho, que não tiveram a revelação especial que é o evangelho, eles receberam a revelação natural, a revelação geral, que são todas as coisas que foram criadas. Todas as coisas que foram criadas por Deus, elas dão testemunho que há um Deus, que há um ser superior. Ou seja, mesmo aqueles que não têm acesso à palavra de Deus, mesmo aqueles que ainda não tiveram a revelação do evangelho de Jesus Cristo, eles, ao olharem a natureza, ao olharem o sol, a lua, as estrelas, eles entendem que há um Deus, eles entendem que há um ser superior. Mas o apóstolo Paulo, no capítulo 1, ele diz que mesmo o poder de Deus, a divindade de Deus, os atributos de Deus terem sido revelados por meio das coisas que foram por ele criadas, ainda assim as pessoas viraram as costas para Deus. Ainda assim as pessoas o abandonaram. Ainda assim as pessoas o rejeitaram e o desprezaram. Eles mudaram a verdade de Deus. Eles mudaram a glória de Deus, adorando ídolos, adorando imagens. Eles mudaram a verdade de Deus, se entregando às imoralidades sexuais. Então a gente vê tudo isso no capítulo 1. E o apóstolo Paulo ele está se dirigindo especialmente aos gentios, que estes não receberam a revelação especial, mas diante das coisas que foram criadas, claramente se percebe que há um Deus. E mesmo assim eles rejeitaram, mesmo assim eles desprezaram. Paulo vai dizer que estes homens são indesculpáveis diante de Deus. Estes homens não tem como alguém, ainda que não conheça o evangelho, chegar diante de Deus e falar assim, eu não sabia, eu não entendi, ninguém pregou para mim. Porque ainda que uma pessoa não conheça o evangelho, a natureza, as coisas que foram criadas por Deus, elas dão testemunho de que há um Deus, que há um ser superior, que formou todas as coisas, que governa o mundo. Como diz o Serafins lá em Isaías capítulo 6, Santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. No capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele se dirige agora diretamente aos gentios, especialmente aos gentios. Aos gentios não, aos judeus. Talvez, oi Dayana, paz. Talvez os judeus ouvindo, lendo essa carta, eles pensariam, no capítulo 1 pensaria assim,
É verdade, os gentios fazem isso mesmo. Olha só o que Paulo fala no versículo 29 do capítulo 1. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Então, essa lista do apóstolo Paulo, ele foi direcionada aos gentios. E no capítulo 2, o apóstolo Paulo agora ele vai se direcionar aos judeus. E quem sabe os judeus lendo o capítulo 1 falando, realmente, os gentios são tudo isso aí mesmo. Eles são tudo isso aí que está escrito aí. Só que no capítulo 2, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, portanto, és indesculpável, ó homem que julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem, sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Agora o apóstolo Paulo se volta aos judeus e está dizendo assim, olha, vocês julgam os gentios, vocês julgam as práticas destes homens, mas vocês fazem as mesmas coisas. Vocês praticam as mesmas coisas. De repente alguém poderia falar assim, mas Paulo, eu não cometo adultério, mas Paulo, eu não cometo homicídio, mas todos somos pecadores. O apóstolo Paulo vai dizer isso lá no capítulo 3, todos pecaram. Todos, absolutamente todos. Não existe um homem indesculpável diante de Deus. Então ele está dizendo, olha, vocês judeus se acham superiores, se acham melhores que os gentios, mas vocês também receberam a revelação, só que vocês não receberam só a revelação natural, vocês receberam também a revelação especial. Então, por esse motivo, vocês são tão culpados quanto os gentios e ainda mais, porque além de vocês receberem a revelação especial, vocês ainda julgam estes como se vocês não tivessem pecados. É como se eles basicamente colocassem para debaixo do tapete os seus pecados para julgar os pecados alheios. É como se eles se julgassem superiores e a ponto de poder apontar os erros e os pecados das outras pessoas, esquecendo-se de que eles passariam pelo mesmo juízo, esquecendo-se de que Deus, quando ele há de julgar, ele vai julgar segundo a verdade. Deus não vai julgar segundo a nossa justiça, o nosso senso de justiça, ou segundo aquilo que nós falamos, mas Deus vai nos julgar segundo a verdade, segundo as nossas obras. Está escrito isso, a gente viu tudo isso no comecinho do capítulo 2. Eu estou falando sobre Romanos capítulo 2. O que mais que nós vimos ontem? Nós vimos que, paz, irmão Rogério, nós vimos que estes homens que praticam essas coisas, que julgam, eles condenam a ti mesmo, porque ele está julgando, condenando, ele está julgando um mentiroso, mas ele também mente. Ele está julgando um pecado de alguém, mas ele também peca. É o que Jesus ensina lá no Sermão da Montanha. Da mesma forma, na mesma medida em que você julgar, você será julgado. É na mesma medida. Boa noite, Alexandrino, paz. E ele está dizendo assim, olha, ou vocês desprezam a riqueza de Deus, a riqueza da sua bondade, a tolerância, a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Quando uma pessoa peca e não vem o juízo de Deus sobre ela, e ela acredita que ela pode continuar pecando, pode continuar falhando, que tá tudo bem porque Deus não fez nada, ele não vai fazer nada, eu falei uma vez, Deus não fez, eu falei 2 vezes, Deus não fez nada, eu vou continuar falhando, nisso você está desprezando a bondade de Deus e a tolerância de Deus. Quando Deus, ele não
traz juízo sobre um homem quando ele erra imediatamente, não quer dizer que Deus está fazendo vista grossa. Quer dizer que Deus está dando a oportunidade, na sua bondade, na sua misericórdia, dessa pessoa se arrepender. O que Deus quer é que todos se arrependam. O que Deus quer é que as pessoas se voltem para Ele. O desejo do coração de Deus é que as pessoas se arrependam. Pode ser o pior criminoso, o pior bandido, a pior pessoa. O que Deus quer é que ela se arrependa. Nós vimos tudo isso ontem. Que mais? Falamos um pouquinho sobre o juízo, que no dia do juízo, irmãos, não vai haver 2 pesos e 2 medidas. Não é porque é judeu, Deus vai tratar de uma forma diferente. Não é porque é gentil, Deus vai tratar inferior. Muito pelo contrário, quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais conhece, mais será cobrado. Os gentios, eles serão cobrados, os judeus, eles serão cobrados de uma maneira diferente, o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Por quê? Porque eles tiveram uma revelação especial. Mais do que os gentios, que só têm a revelação natural, eles tiveram a revelação especial. Agora, a partir do versículo 12... nós vamos continuar vendo que o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Tem um pecado que não tem perdão, blasfêmia contra o Espírito Santo, verdade. Onde foi que eu parei, gente? No versículo 12, né? Versículo 12 agora. Obrigada, Maria. Oi, Aninha, seja bem-vinda. Assim, pois, todos os que pecaram sem a lei, também sem a lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Eu escrevi bastante coisa aqui, mas vamos lá. Assim, pois, todos os que pecaram sem a lei, também sem lei perecerão. Os que pecaram sem lei, o apóstolo Paulo está falando daqueles que não receberam a lei de Moisés. Quem não recebeu a lei de Moisés, quem ainda não compreendeu a lei de Moisés, eles pecam sem a lei. Por quê? Porque a lei foi dada aos judeus. Então, Aline, por que a lei foi dada aos judeus, não foi dada a outros povos? Deus, no versículo 11, o apóstolo Paulo acaba de dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Por que só os judeus receberam essa lei, essa revelação especial? Eles tiveram esse privilégio. Paz, Edivan. Eles receberam esse privilégio. Então vamos voltar lá desde o início, desde o princípio. De todos os povos, entre todas as nações, Deus chama um homem. O nome desse homem é Abraão. E Deus, ele faz uma aliança com Abraão. E ele faz uma promessa de que todas as famílias na terra seriam benditas em Abraão. A promessa que Deus faz a Abraão não é porque Abraão era melhor do que qualquer outra pessoa ou que Deus amava mais Abraão, que Deus faz acepção de pessoas. Na verdade, quando Deus chama um povo para si, ele queria que aquele povo fosse exemplo para as outras nações. O que Deus, na verdade, queria é que o povo hebreu, o povo judeu fosse exemplo para outras nações, para que as pessoas olhassem para o povo judeu e decidissem também servir a esse Deus, como foi o caso de Raabe, como foi o caso de vários. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Ruth, paz, pastor Levi. Ruth é um exemplo dessas pessoas que passaram a fazer parte do povo judeu por meio da fé, porque creram em Deus. Então, esse era o propósito de Deus. Não é que ele faz acepção de pessoas, mas ele escolheu um povo para chamar de seu, para que outras pessoas, outras nações, olhassem para aquele povo, vissem que Deus cuida deles e quisessem servir também, tivessem a oportunidade de servir também. E a gente vê que pessoas dentro do povo judeu, dentro do povo escolhido, rejeitaram esse Deus. Não tiveram fé
suficiente para crer nesse Deus. Eles rejeitaram. A gente vê o exemplo de Acã, a gente vê o exemplo de Corá. Temos vários exemplos na Bíblia de pessoas, de judeus, de hebreus, que simplesmente rejeitaram. Então não é só porque era judeu, estava tudo ok, podia fazer o que queria. Não. Mesmo sendo judeu, tinha que obedecer a Deus. E o propósito de Deus, ao separar um povo, é que as outras pessoas quisessem fazer parte desse povo. E no dia de hoje não é diferente, irmãos. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, que nós somos carta vivas. Nós somos carta vivas. Qual é o propósito de ser carta viva? É que as pessoas olhem para nós cristãos, para nós que servimos a esse Deus, que recebemos não só a revelação natural e geral das coisas, mas que recebemos a revelação especial, sejamos espelhos, sejamos luz para essas pessoas e que eles queiram servir a Deus através de nós. Eu já falei várias vezes aqui que Deus, muitas vezes, ele se manifesta diretamente a uma pessoa. Ele faz do jeito que ele quer, a maneira que ele quer. É impossível um homem, limitar o poder de Deus. Mas muitas das vezes, Deus, ele se apresenta para pessoas através de pessoas. Então, o propósito... Obrigada, Fábio. Pai, seja bem-vindo. Então, o propósito de Deus, ao separar um povo, ao separar uma igreja, é que outras pessoas olhem para nós e queiram fazer parte dessa igreja. É que outras pessoas olhem para nós e vejam que nós somos fiéis, que nós amamos o Deus que nós servimos e mais do que isso, nós somos amados por Ele. Nós somos amados por Ele. Esse é o propósito da igreja. A Bíblia diz, se eu não me engano, em Efésios, que a igreja é um edifício vivo. Ou seja, é toda hora chegando mais um. É um edifício vivo. Nós temos que ser exemplo, nós temos que ser carta viva. E esse é o propósito. Desde quando Deus chama o povo judeu, desde quando Deus chama o povo hebreu. O que acontece? No meio do percurso, no meio do caminho todo, o orgulho, a soberba, o ego, o coração do homem, que é enganoso, vai deixando Deus cada vez mais de lado. Então, os judeus, eles pegaram a lei que eles receberam e ao invés de olhar para a lei, observar que eles são transgressores e que eles dependiam da misericórdia de Deus, ao invés deles olharem para a lei e terem fé e observarem a necessidade de um Salvador, eles passaram a ter a lei para eles como um amuleto, como um privilégio. Então, e eles, mais do que isso, eles colocavam preceitos em cima de preceitos, eles colocavam leis em cima da lei, e quando fosse necessário quebrar a própria lei, o próprio preceito que eles mesmos colocaram em cima da lei, eles quebravam sem peso na consciência nenhum. Então, eles esqueceram o propósito ao qual Deus havia dado a lei, e mais que isso, esqueceram do Messias. Paz, Emanuel. Então, o apóstolo Paulo, ele diz que os gentios não receberam essa lei. A lei de Moisés, a lei mosaica, eles não receberam essa lei. Então, eles vão ser julgados sem a lei. Mas se eles vão ser julgados sem a lei, Aline, então eles são indesculpados? Não, a gente aprendeu no capítulo 1. A gente aprendeu isso no capítulo 1. Existe a lei natural. Então, diante da lei natural, diante do poder, da divindade e dos atributos de Deus que é revelado na criação, o homem já se torna indesculpável. O homem já se torna indesculpável. Não adianta alguém, eu não sou judeu, eu não recebi a lei. Já é indesculpável, porque no coração do homem Deus coloca a lei. Desde quando a pessoa nasce, a criação revela que há um Deus. E no coração dela, ela sabe o que é certo e o que é errado. Todos sabem o que é certo e o que é errado. Pode fazer o que é errado, mas no seu consciente, na sua mente, ela sabe o que é certo e o que é errado. Porém, os judeus que receberam a lei, eles serão julgados segundo a lei. Olha só. Assim, pois todos que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados.
Os gentios serão, os que não receberam a lei serão julgados e perecerão. E os que receberam a lei também serão julgados, irmãos. O que o apóstolo Paulo está dizendo, ó, não pense que porque vocês receberam a lei, que vocês vão passar de fininho. Não pense que porque vocês receberam a lei, vocês não serão julgados. Muito pelo contrário, vocês serão julgados segundo a própria lei. É assim, olha, vocês receberam a lei, não matarás, não cobiçarás, não adulterarás, e vocês, mesmo recebendo a lei, vocês cometeram tudo isso. Vocês serão julgados segundo a lei. Versículo 13, porque os simples, isso aqui é muito forte, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Os judeus, irmãos, eles aprendiam a lei. Paz, Adelmo, teve outra pessoa que me deu paz aqui também, boa noite. Boa noite, Fábio. Os judeus, eles aprendiam a lei, irmãos. Desde menino, um judeu, todo sábado, ele vai ao templo, ele vai à sinagoga, aprender a Torá. Uma criança, um menino, ele decora a Torá. Há 12 anos, o menino já tem os mandamentos de cor, irmãos. Todo sábado eles se reuniam na sinagoga e nos templos e liam os profetas, ensinavam os profetas, eles ouviam a lei, eles aprendiam o que era lei, eles ouviam a Torá. Todo sábado lá estavam eles na sinagoga, lendo, aprendendo e ouvindo. Só que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, não... Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Então não se trata só de ouvir. E se a gente aplicar essa passagem para os dias de hoje, também não é diferente, irmãos. O fato de a gente estar aqui todas as noites meditando a palavra, ouvindo a palavra, ensinando a palavra, não nos torna melhor do que ninguém, a não ser que nós cumpramos tudo aquilo que nós aprendemos. Se a gente só ouve, todo dia, tá ouvindo e não pratica, irmãos, a gente tá sendo cristão só ouvinte. A gente tem que ouvir e praticar. Nós temos que ser ouvintes e praticantes. O apóstolo Paulo tá dizendo aqui que não adianta você só ouvir a lei. Se você só ouve a lei e não pratica a lei, você não é justo diante de Deus. Se você ouve a lei todo sábado, pode ser todo dia. Se todo dia você ouve a lei, se todo dia você ouve a palavra, a ministração da palavra, você pode passar 10 horas orando, 20 horas orando, você pode passar um dia inteiro lendo, a semana inteira lendo, você pode passar todos os dias dentro de uma denominação, mas se você não pratica, não vale de nada. Não vale de nada, é em vão. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, cadê? Versículo 13. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Aí que está um porém, irmãos. Quem é que pratica a lei? Quem é que pratica a lei? O apóstolo Paulo está dizendo, vocês se gloriam por causa da lei, porque vocês receberam a lei, vocês se acham melhor, vocês se acham superiores, porque receberam a lei, mas vocês não praticam a lei. O que adianta? Vocês só ouvem a lei e se gloriam disso, mas vocês não praticam. Vocês julgam os que não receberam a lei e não praticam a lei porque não receberam, mas vocês receberam, vocês ouviram, vocês aprendem, vocês ensinam, mas não praticam. Logo, até vocês são indesculpáveis diante de Deus. Logo, sem a lei, os que pereceram, os que pecaram sem lei, também serão julgados sem lei e perecerão. Mas os que receberam a lei também serão julgados segundo a lei.
Exatamente, ele está se dirigindo aos judeus. Já falamos isso desde o do primeiro versículo. Como Deus pode salvar alguém que nunca ouviu falar? Gente, a gente já falou isso no capítulo 1, revelação natural. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. E hoje eu não peguei água, eu quero água. Paz Josafá. Bom, vamos lá, vamos continuar. Versículo 14, está escrito assim: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Olha, ele está falando agora dos gentios. Como que os gentios que não conhecem a Cristo, que não receberam a lei, como é que eles vão ser julgados? Se eles não conhecem Cristo, se eles não receberam a lei. O apóstolo Paulo está dizendo mais uma vez aqui, ó, eles são indesculpáveis. Por quê? Porque a lei da natureza, a lei da criação, serve de lei para eles mesmos. Quando alguém que não conhece a palavra, irmãos, pensa em fazer algo que vai contra os princípios de Deus, ali mesmo, na sua consciência, ele já está se auto-julgando, ele já está se auto-examinando, ele sabe, dentro dele, ele sabe o que é certo e o que é errado. No coração do homem tem a lei gravada. Não importa se é alguém isolado do mundo, se é alguém isolado da cidade de São Paulo, se é uma tribo indígena, todos têm consciência, irmãos. Todos. Porque, olha só, no versículo 15, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. No seu coração. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado no coração e na consciência. Por isso, mesmo que muitos não sirvam a Deus, eles têm o senso dentro do seu coração e na sua mente do que é certo e do que é errado. A palavra diz que devemos ter misericórdia com os que têm escama nos olhos espirituais. A natureza já é o próprio Deus. O que eu ia falar aqui? Deixa eu ver. Todos receberam um certo grau de revelação de Deus e por isso são responsáveis. Nossa, isso aqui é muito forte. Todos receberam um certo grau de revelação, seja a revelação especial, seja a revelação natural. De certa forma, todos sabem, irmãos. Todos sabem. Ainda que digam que não, ainda que digam que não acreditam, lá no fundo, eles sabem que existe um Deus, um ser superior. E por isso eles são responsáveis pelas suas ações. Por isso eles são responsáveis pelas suas atitudes. E todos hão de prestar contas diante de Deus. O que você quer achar com esse discurso? O Wilson, deixa eu explicar aqui. Eu não sei se o Wilson tá aqui, se tem gente que é nova aqui. A gente está lendo a carta aos Romanos, tá bom? Aonde eu quero chegar é até o capítulo 16 que eu quero chegar, tá bom? A gente ainda está no capítulo 2 e eu pretendo chegar até o capítulo 16. Então a gente vai indo devagarzinho, versículo por versículo, até chegar lá. Vamos lá. Eu vou pegar um pouquinho de água, gente. Vou pegar um copo de água porque eu não peguei. Esqueci.
Oxi. Conta de que, irmã? Todos temos uma missão. Não existe. Conta de que, irmã? Todos têm uma visão. Não existe dívida. Ô, irmão Wilson, tenha paciência, irmão Wilson. Eu tô no capítulo 2 ainda, tá bom? Fique em paz. Fique em paz. Eu só tô falando o que tá escrito aqui, tá bom? Vamos lá. Onde eu parei? Tá. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. No versículo 14 ele diz: servem eles de lei para si mesmo. O que serve de lei se eles não receberam a lei? A consciência, aquilo que está gravado no coração deles. No versículo 14 responde, o versículo 15 responde o 14. Que lei é essa que serve para eles mesmos? A lei que está gravada no coração deles. Todos sabem o que é certo e o que é errado. Conhecendo a palavra ou não, todos têm a consciência do que é certo e do que é errado. Versículo, Lúcia, sua linda. Versículo 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens de conformidade com o meu evangelho. No dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar o segredo dos homens de conformidade com o meu evangelho. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que esse evangelho que ele prega, esse evangelho que ele está pregando, é o evangelho justo, é o evangelho de Deus, é para todos. Não, Deus não faz acepção de pessoas, mas ele está falando especialmente no versículo 16 de um julgamento. Não é vocês que sustentam, mas a raiz, no caso, Deus. Ele está falando do dia do julgamento. Deus há de julgar, irmãos. Deus há de julgar o segredo dos homens. Não pense, até mesmo nós, porque nós recebemos a palavra, porque nós cremos e não passaremos pelo juízo, não passaremos pela condenação. Isso não quer dizer que as nossas ações não serão julgadas. As nossas atitudes serão julgadas diante do tribunal de Cristo. Tudo aquilo que nós fazemos, todas as nossas obras, sejam elas boas ou más, nós teremos de prestar conta sim, ainda que nós não passemos pela condenação. Mas Aline, aonde está escrito isso? Romanos capítulo 2, versículo 6, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 5, Apocalipse capítulo 20, ali fala, a Bíblia fala que nós teremos de prestar contas. É claro que esse tribunal que está lá em 1 Coríntios 3, nesse tribunal passarão os salvos. As nossas obras serão julgadas, mas não para salvação, e sim para galardão. Isso quer dizer, Aline, então, eu não sou, mesmo sem obra, ainda que minhas obras sejam queimadas no fogo, eu posso fazer o que eu quiser, não preciso cumprir a vontade de Deus? Não, nada disso. Eu escrevi uma frase aqui, deixa eu ver. Achei. Boas obras não operam salvação. Salvação opera boas obras. Boas obras não operam salvação. Salvação operam boas obras. Vamos lá. Versículo 17.
Wilson e o mistério de Romano 6. Versículo 17. Se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conhece a sua vontade, e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que está persuadido de que és guia de cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria. Voltei. Chegou uma mensagem e travou, foi tudo. Voltou, já voltou. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensina a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas? Dizes que não deve cometer adultério e o comete? Abominas aos ídolos e lhe roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Irmãos, eu acredito que aqui o apóstolo Paulo ele começa a ser um pouquinho mais irônico, né? Paulo irônico. Paulo ele é meio irônico nas suas cartas. Lá em Gálatas, por exemplo, quando ele escreve dizendo que vós que sois espirituais, vocês não são espirituais? Ou então quando ele diz assim, vocês começaram na carne, vocês começaram na fé e agora vão terminar na carne, insensatos. Então Paulo ele é um pouquinho irônico e aqui ele não está sendo muito diferente não, porque ele diz assim, ó, se porém tu, que tem por sobrenome judeu, eles se gloriavam, irmãos, por serem judeus. A gente é diferente, a gente é um povo diferente. Ao invés deles se tornarem exemplos para as outras pessoas, eles se gloriavam. Eles se tornaram arrogantes, irmãos. Ao invés deles serem cartas vivas, eles se tornaram soberbos e eles pensavam que eles estavam sendo privilegiados. Eles pensavam que eles eram melhor do que outras pessoas. Ao invés de ser exemplo, eles se tornaram maus exemplos. Ele diz, repousas na lei. Por que repousa na lei? Nós já falamos aqui, eles aprendem desde menino a lei. Desde criança, eles aprendem a lei. Desde menino, eles têm decorado a Torá. Então, eles repousavam nisso. Eles descansavam nisso. É assim, eu tenho a lei. Eu sou judeu. Eu tenho a lei do meu lado. E eu me glorio em Deus. Não preciso de mais nada. Não preciso fazer mais nada, não preciso ser exemplo para ninguém, eu tenho a lei. Atrasado, mas cheguei. Pai Zeron. Ele no versículo 18, e conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Eles eram instruídos na lei. Eles não eram instruídos... E outro detalhe, eles não eram instruídos por qualquer um não, viu, gente? Para ser um mestre, para ser um rabino, precisava estudar muito, precisava entender muito. O próprio apóstolo Paulo, ele aprendeu com um dos melhores, irmãos, e ele era um dos melhores. Ele era um dos mais instruídos. Quanto à lei, ele era zeloso. O apóstolo Paulo, ele era um mestre, ele era um rabino, ele aprendeu com um dos melhores para ser um dos melhores. Ele fala em uma das suas cartas que ele se destacava entre os seus, mas tudo aquilo que ele aprendeu diante de Cristo, ele diz que era esterco. Tudo o que ele aprendeu, o que ele aprendeu que era esterco? A lei, a Torá? Não. Ele está dizendo que o conhecimento do homem, que o conhecimento da carne, que o conhecimento dele não era nada diante de tudo aquilo que Jesus Cristo tinha revelado a ele.
Mas os judeus não entendiam isso, os judeus não compreendiam isso. Eles achavam que eles eram privilegiados. Então Paulo está sendo irônico, ó, vocês têm o sobrenome judeu, vocês que repousam, descansam na lei, vocês que se gloriam em Deus, e tem que se gloriar mesmo em Deus a gente tem que se gloriar mesmo. Que conheces a verdade, aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que está persuadido de que é guia de cego. Irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, vocês estão dizendo que vocês são guias de cegos. Vocês acham que são luz. Olha isso aqui é muito forte. Luz do que se encontram nas trevas. Vocês que são luz dos que se encontram nas trevas. Instrutor de ignorantes. Mais do que ser instruídos e mais do que aprender, eles ensinavam. Mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Aí no versículo 21 ele diz, ó, tu, pois, que ensina a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Vocês têm tudo isso a favor de vocês, e vocês mesmos não aprenderam? Vocês querem ensinar crianças, querem instruir outros, mas nem vocês aprenderam? Vocês julgam, vocês condenam, vocês ensinam, vocês instruem, mas vocês mesmos não aprenderam. Sabe o que eu lembro quando Jesus ele fala assim, de que vale? Do que vale o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Do que vale o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a alma? Do que vale, irmãos? Eu posso aprender a Bíblia todinha aqui, ó, de cor, de Gênesis, Apocalipse, ensinar para vocês aqui uma vida inteira. Mas se eu me tornar apenas ouvinte e apenas alguém que instrui outra pessoa, do que vale? Do que vale? Eu tenho que antes instruir a mim mesmo. A Bíblia é comparada a uma espada de 2 gumes. Então, eu tenho que instruir vocês e eu tenho que andar nessa instrução. Eu mais do que nunca, porque eu tenho que ser... Eu sou instruída 2 vezes. Sou instruída enquanto eu estou aprendendo para vir aqui. E eu sou instruída mais uma vez quando eu estou instruindo vocês. Agora, se eu estou instruindo, se eu sou instruída, mas eu não ando em conformidade com aquilo que eu estou instruindo, eu perdi minha alma, irmãos. Minha alma vai perecer. Do que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O apóstolo Paulo está dizendo, vocês são guias, instrutores, vocês repousam na lei, descansam na lei, mas vocês não aprenderam? Vocês não aprenderam? Nós falamos ontem, o propósito da lei é mostrar para o homem. É mostrar para o homem. Realmente a palavra vida é maior do que a palavra falada. Nós aprendemos ontem, a lei foi dada para que eles olhassem para a lei e percebessem a sua transgressão. O apóstolo Paulo entende isso. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele compreende isso, a gente vai ver isso nessa mesma carta. Ele entende isso. Por que foi dada a lei? É por isso que a lei é boa e santa. A lei foi dada por um propósito. E o propósito da lei era o homem olhar para si mesmo e entender que ele era um transgressor. Que ele não podia cumprir a lei. Quando alguém olhasse para a lei e entendesse que é um transgressor, que não consegue nem cumprir a lei, é para ele olhar para dentro de si e dizer, realmente eu necessito de um Salvador. Eu preciso de um Messias, eu preciso do Messias, eu necessito de um Salvador, porque eu a mim mesmo não posso salvar, pelas minhas obras eu não posso me salvar, por aquilo que eu faço eu não posso me salvar, porque eu não sou perfeito,
Eu não consigo ser perfeito. A lei revela a mim que eu sou transgressor. A lei revela a mim que mesmo Deus me amando, mesmo Deus sendo misericordioso, bondoso, tolerante, ainda assim eu não consigo cumprir o que nela está escrito. Eu preciso de um Salvador. A lei revela que nenhum homem é justo diante de Deus. Nenhum homem pode ser justificado diante de Deus. Porque o apóstolo Paulo disse no versículo 13, no versículo 13, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Peraí, então se eu praticar a lei, eu serei justificado diante de Deus. O problema é, eu não consigo praticar a lei. Ninguém consegue praticar, ninguém conseguiu, nem Abraão, nem Moisés, nem os profetas, nem os fariseus, nem os saduceus, nem os escribas, ninguém conseguiu cumprir a lei, irmãos. O único homem que conseguiu cumprir a lei foi Jesus, 100% perfeito, cumpriu a lei. Então, se a lei foi dada para nós cumprirmos, e se nós cumprirmos a lei, nós seremos justificados diante de Deus, irmãos? Quem de nós nunca cometeu um pecado sequer? Quem de nós nunca cometeu uma falhinha, um erro sequer? Ah, mas Aline, a lei diz para eu não matar, eu não mato. A lei diz para eu não adulterar, eu não adultero. A lei diz para eu não cometer idolatria, eu não cometo idolatria. Tá, mas a lei diz não cobiçará. Sabe o que é não cobiçará, irmãos? A lei toda de Moisés, ela está dizendo sobre coisas que nós fazemos, sobre as nossas práticas, sobre aquilo que o olho do homem, o olho natural vê. Só que o último está dizendo, não cobiçarás. Irmãos, quem é que pode sondar o coração do homem e saber que ele não cobiçou? Não cobiçou o emprego de alguém, não cobiçou o ministério de alguém, não cobiçou a mulher de alguém, não cobiçou o carro de alguém, o cargo de alguém, a casa de alguém. A bolsa, um sapato, uma roupa, uma gravata, alguém que viu o cabelo de uma pessoa, nossa, eu quero o cabelo igual dessa pessoa. Isso é cobiça, irmãos. Isso é cobiça. E ninguém consegue julgar isso em mim, a não ser o próprio Deus. Por quê? Porque está dentro de mim, está no meu coração. Só Deus que pode sondar o coração do homem. Então alguém pode dizer assim, mas eu não faço nada disso. Eu não mato, eu não roubo, eu não traio minha esposa, eu não minto, eu não gosto de mentira. Mas irmãos, uma coisinha que você cobiçou, pronto, você já tropeçou na lei. E a Bíblia diz que se você tropeça em um mandamento, você tropeça na lei toda. Ou falta de dinheiro. Deixa os cabelos. Pode ser o cabelo das irmãs. Eu falei dos irmãos? Pode ser o cabelo das irmãs. Então, a lei foi dada para isso. Eu não consigo cumprir. Eu não consigo cumprir. Em pensamento, irmãos, a gente peca. Em pensamento a gente falha. Em pensamento a gente erra. Ah, mas eu amo o meu próximo. Será mesmo que você ama o seu próximo? O seu próximo, você quer amar o seu próximo, você aqui, o seu próximo longe? Ah, eu amo o meu próximo, mas eu não quero ele perto de mim. Irmãos, fala pra mim alguém que Jesus falou assim, eu não quero que você fique perto de mim. Fala um próximo que Jesus olhou pra ele e falou assim, não, você é pecador demais, não quero você próximo de mim. Eu cobiço aprender a fazer sobrancelha. Tá vendo, gente? A gente é falho. Paz, graça, seja bem-vinda. A gente é falho. O propósito da lei foi dada por esse motivo. Olhem para a lei. Agora, olhem para dentro de vocês. Vocês conseguem cumprir? Vocês podem cumprir 9 mandamentos, mas se falhou em um. E detalhe, essa separação de lei cerimonial, quem faz são gentios. Um judeu não separa a lei. São 613 mandamentos. Crendo em Cristo, eu não estou cumprindo amar o próximo como a si mesmo, não colocar os parentes em primeiro lugar. Aline. Oi, Nice.
O homem jovem e rico cumpriu os mandamentos. E Jesus... Nossa, é muito... Ó, falar nisso, Heron. Vamos lá. Entrou no que eu tava falando agora. Quem faz essa separação de leis, irmãos? A lei cerimonial passou, a lei não sei o que lá passou, mas os 10 mandamentos não passou. Irmãos, a lei mosaica é a lei mosaica, 613 mandamentos. Aí o Heron falou agora do jovem rico. Quando o jovem rico chega diante de Jesus e fala assim, o que eu preciso fazer para ser salvo? Aí Jesus diz, tem cumprido a lei? Amar o teu próximo? Ele diz, sim, eu tenho observado a lei desde a minha mocidade. Que lei que Jesus citou para aquele rapaz? Os 10 mandamentos. É os 10 mandamentos. Aquele rapaz, ele falou assim, ó, você tem cumprido os 10 mandamentos? Ele falou assim, mas ele não tinha cumprido. Nem os 10 mandamentos, irmãos, um homem consegue cumprir. Vamos lá, digamos que todos os mandamentos são 613, digamos que 603 mandamentos não existem mais, a gente não precisa cumprir, mas dos 10, você consegue cumprir os 10? Vamos lá, você não cobiça? Você não pensa errado, você não pensa mal? O propósito da lei é esse, o homem olhasse para dentro de si e visse que ele é um transgressor, que ele é um pecador, que ele é pobre e nu e que ele precisava de um salvador. Foi para isso que a lei foi dada. A lei foi dada como um tutor, até que chegasse a plenitude dos tempos. A gente viu isso lá em Gálatas. Até que chegasse a plenitude dos tempos. Vamos ler? Gálatas. Bora de Bíblia. Eu vou ler desde do versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado pelo Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Ele está falando assim, ó, vocês agora estão se aperfeiçoando na carne? Vocês conseguem se aperfeiçoar na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão aqueles, pois, que vos concede o Espírito e quem opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, irmãos, isso aqui é maravilhoso demais. Como é que Deus... Quem são os gentios? Quem são os gentios? Nós somos os gentios. Como é que Deus justifica os gentios? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro dessa lei para praticá-las. Paulo está falando isso lá em Romanos 2. Vocês conhecem, eles conheciam o que estava escrito no livro da lei, eles conheciam de cor e salteado, irmãos, os mandamentos.
Pede para um judeu ortodoxo te citar os mandamentos, ele vai te citar todos, porque eles aprendem desde menino. Só que esse mesmo mandamento, essa mesma Torá diz que maldito é todo aquele que não cumprir os mandamentos para praticar. Versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Não é que a lei é maldita. O que é maldito não é a lei. A maldição da lei é você não cumprir a lei. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhes acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente. Olha, irmãos, olha só. Qual, pois, a razão de ser da lei? Ela foi adicionada até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária à promessa de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. A lei, ela foi dada. Para quê? Para que o homem observasse que é um transgressor. Eu necessito de um Salvador. A lei foi dada até que viesse o Messias. Mas todos serão julgados, né? Vamos lá. Vamos concluir aqui. Eu vou parar no versículo 24 hoje. Tu, pois, que ensinas a outra e não te ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não deve furtar, furtas. Dizem que não se deve cometer adultério e o comete, abominas os ídolos e lhes rouba os templos. Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui, ó. Vocês se gloriam na lei, vocês repousam na lei, vocês descansam na lei porque vocês são judeus, porque vocês receberam a lei, vocês são privilegiados, vocês são melhores, mas vocês transgridem a lei. Vocês não conseguem cumprir a lei. Irmãos, quem entende a lei, entende que não consegue cumprir a lei. Só quer cumprir a lei, só tenta cumprir a lei quem não entendeu a lei. Aquele que tenta cumprir a lei é porque não entendeu a lei. Aline, não tenho que fazer nada? Não, gente. Eu estou dizendo a lei de Moisés.
tá bom? A lei de Moisés. Quem tenta cumprir a lei mosaica não entendeu a lei mosaica. Eu acabei de ler lá em Gálatas, até que viesse alguém que pudesse cumprir. Quem cumpriu a lei, irmãos? A lei é um tutor. Eu ia ler esse texto também. Bom, mais pra frente a gente vai usar ele com certeza. Eu acho interessante aqui que o apóstolo Paulo fala assim, olha, tu pregas que não se deve furtar e furtas. Dizes que não deve cometer adultério e comete, abomina os ídolos e lhe rouba os templos. Ele está dizendo sobre furtar, está dizendo sobre adultério, está dizendo sobre idolatria, roubo. Aí eu fiquei meditando muito sobre isso, muito mesmo, pensando muito sobre isso. E pode ser, irmãos, que nem todo mundo cometa adultério, que furta, idolatre, mesmo não conseguindo cumprir a lei. Mas está escrito lá em Tiago que se você tropeça em um mandamento, você tropeça em toda a lei. Então, olha só, perceba uma coisa. Se eu quero cumprir a lei, se eu tento cumprir a lei, eu tropeço em um mandamento, eu tropecei em toda a lei. Logo, eu sou adúltera, eu sou homicida, eu sou mentirosa, eu sou idólatra. Por quê? Porque eu tropecei na lei toda. Eu tropecei em todos os mandamentos. Eu não cumpri todos os mandamentos. Então o apóstolo Paulo está dizendo, vocês se gloriam na lei. Vocês descansam na lei. Vocês repousam na lei. Mas vocês não cumprem a lei. Logo, vocês são culpados da lei toda. Vocês são culpados de toda a lei. E toda a lei é o quê? Adultério, idolatria, fornicação, tudo. Paz, irmão Alex. Alguém escreveu aí, Cristo veio cumprir a lei e não abolir. Gente, não tem como abolir a lei. A lei não foi abolida. A lei não foi abolida. De fato, a lei não foi abolida. Porém, já foi cumprida. A lei foi um contrato, irmãos. A lei foi como se fosse um contrato. Deus fez um contrato. Quando você faz um contrato com uma pessoa, esse contrato é válido até o momento que você paga aquela dívida. Você pagou aquela dívida, o contrato, não é que não existe mais o contrato, mas é que não faz mais sentido ter o contrato. Já foi cumprido. Jesus cumpriu a lei. A lei, ela é boa, santa, ela não morreu. Quem morre somos nós. Nós morremos com Cristo. Irmãos, no versículo 24 está escrito, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Por quê? Porque era para eles serem um povo exemplar, um povo que observasse os mandamentos de Deus e os cumprisse. Mas, pelo contrário, eles só repousavam, só descansavam na lei. Eu tenho a lei, pronto, eu posso fazer o que eu quiser. Irmãos, a pior coisa que tem é a gente ensinar, é a gente pregar e a gente viver totalmente ao contrário do que a gente ensina, do que a gente fala. E é isso que os judeus faziam. Aí os gentios olhavam para eles e diziam assim, então peraí, vocês estão julgando a gente, vocês estão apontando os nossos pecados, os nossos erros, mas vocês que se julgam melhores fazem a mesma coisa. É a famosa hipocrisia, né? É a famosa hipocrisia. Então, peraí, vocês estão dizendo para mim que eu não posso mentir, mas vocês mentem. Vocês estão dizendo para mim que eu não posso adulterar, mas vocês adulteram. Vocês estão dizendo para mim que eu não posso furtar, mas vocês furtam. Vocês estão dizendo para mim que vocês são melhores do que eu, que vocês são especiais e privilegiados porque vocês receberam a lei, só que vocês fazem as mesmas coisas que eu. E por causa disso, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Por causa deles. Por causa deles. Irmãos, é o que a gente vê muito nos dias de hoje, né? As pessoas, se for para ser crente desse jeito, se for para ser cristão desse jeito, se for para ir para a igreja desse jeito, se for para servir a Deus desse jeito, eu não vou servir.
Eles olham pra gente e falam, não, se for pra ser desse jeito, eu não quero. Não tô dizendo que eles têm que se espelhar na gente e olhar pro homem. Todos têm que olhar para Cristo. Mas o Paulo está dizendo aqui, olha, que os gentios olhavam para eles. E o nome de Deus era blasfemado por causa da atitude deles. Por causa da forma que eles viviam, da forma que eles se gloriavam. Que nós sejamos diferentes, irmãos. Em nome de Jesus, que nós sejamos totalmente diferentes. Que nós possamos instruir a lei. Instruir a lei de Deus. O amor. E que nós possamos ser instruídos por este amor. Que nós possamos viver o que nós anunciamos. Mais do que isso, irmãos, esse diagnóstico todo que o apóstolo Paulo está fazendo aqui desde o capítulo 1 para os gentios e para os judeus, é que nenhum homem, absolutamente nenhum homem, consegue se justificar diante de Deus por causa das suas obras, dos seus méritos, ou até mesmo da sua ignorância, ou até mesmo pelo privilégio de ter recebido a lei. Nenhum homem consegue se justificar diante de Deus, seja ele judeu ou gentil. Esse é o propósito do diagnóstico que o apóstolo Paulo faz aqui. É mostrar que com lei ou sem lei, com revelação natural ou com revelação especial, seja qual for a forma de revelação que um ser humano tenha tido de Deus, acerca de Deus, ele é incapaz de se justificar diante de Deus. O homem precisa olhar para a Bíblia, o homem precisa olhar para dentro de si e reconhecer que ele necessita de um Salvador. E reconhecer que ele precisa de misericórdia. E reconhecer que se não for a misericórdia de Deus, que se não for o próprio Deus nos justificando, não tem jeito, irmãos. Se eu não posso me justificar diante de Deus com lei, sem lei, com revelação natural, com revelação especial, como que eu me justifico diante de Deus? É Ele mesmo quem nos justifica por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Jesus mostrou que a lei... Que lei? A lei de Moisés, é isso? A lei de Moisés passou, gente. Todos nós precisamos de um Salvador. É gentil? É judeu? É grego? É sábio? É ignorante? É inteligente? Todo homem precisa de Deus, precisa de um Salvador. Aline, como é que eu vou me justificar diante de Deus? Impossível. Aliás, tem uma possibilidade aqui. Versículo 13. Os que praticam a lei não hão de ser... Aliás, os que praticam a lei hão de ser justificados. Pratica toda a lei. Pratica toda a lei. Aí você vai ser justificado. Só que a Bíblia ensina de Gênesis a Apocalipse que só um homem conseguiu cumprir a lei. Vai tentar viver pela lei? Pela lei você será condenado. A gente precisa de um Salvador, irmãos. A gente precisa de um Salvador. Nem eu posso conhecer a Bíblia toda. Eu posso passar a minha vida inteira estudando, pregando. Mas se não for o próprio Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, me justificar diante dele, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Quer seja gentil, quer seja judeu, quer seja por revelação natural, quer seja por revelação espiritual, todo homem precisa de um Salvador, porque nenhum homem consegue cumprir a lei, porque todo homem é indesculpável diante de Deus. Ah, mas eu não fiz isso porque eu não tinha força. Não tem desculpa, irmãos. Ou nós somos justificados por meio da fé em Jesus Cristo, ou nós estamos perdidos.
destituídos da glória de Deus. Amém? Lei só nos mostra que somos falhos e necessitamos de Lei só nos mostra que somos falhos e necessitamos de Cristo. Bênção, fala de 2 Coríntios, eu sei que texto que é, mas eu vou ler. Elias foi trasladado. Ele deve ter cumprido a lei. Não, Elias não cumpriu a lei. Gente, nenhum homem cumpriu a lei, a não ser Cristo. Deixa eu ler aqui 2 Coríntios. 2 Coríntios. Algumas pessoas interpretam de maneira errada 2 Coríntios. Um texto tão claro, né? Quem estiver debaixo de alguma lei do Velho Testamento está debaixo de maldição. Isso mesmo, Pai Senhor, grande é o Senhor nosso Deus. Vamos lá. A partir de qual versículo? Eu vou ler desde o primeiro. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros? Vós sois nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, em nossos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esse é o ministério da morte, gravado em letras de pedras. Irmãos, as pessoas querem dividir o mandamento, né? Lei civil, lei cerimonial e lei moral. Os 10 mandamentos estavam nas pedras. O ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Como não será maior a glória do ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Meu Deus do céu, como? Quer mais claro do que isso? Quer mais claro do que isso? Se o ministério do antigo pacto era manifestado em glória, mas que desvanecia, que passava, maior ainda é o ministério do Espírito, irmãos. Se nós temos o ministério do Espírito e é maior, é o que o autor aos Hebreus falou tanto. É o que nós aprendemos tanto na carta aos Hebreus. Nós temos algo superior e voltar para os antigos rudimentos é você abandonar o que é superior. É você abandonar o que é maior. Vamos dar um exemplo na prática? Vamos usar alguma coisa na prática como exemplo. Por exemplo, você mora em uma casa você mora em um barracão. Você mora em um barracão muito frio, quando chove tem goteira. Você mora neste lugar. Só que você ganha um palácio, uma casa enorme, não tem vazamento, tudo pronto, tudo perfeitinho. Mas você prefere continuar no barracão. É um exemplo bem chulo, né? Para dizer a verdade, diante de tudo isso que está escrito aqui. Mas é só para ficar um pouco mais compreensível.
Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da graça, da justiça. Porquanto, na verdade, o que outra hora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. A glória se desvanecia. Moisés cobriu o rosto para que as pessoas não percebessem que a glória passou, que ele não estava mais resplandecendo. Olha só isso, gente. Passava, era algo que passava, vinha e passava. Isso que nós recebemos hoje não desvanece, permanece, é permanente, irmãos. Nós não precisamos mais esconder a face como escondia Moisés, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converter ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Aleluia. A irmã Aline gosta muito. Gente, eu amo demais a carta aos Hebreus. Maravilhosa. Eu tô doida pra gente estudar a carta aos Hebreus de novo. Você concorda com roubo, adultério, homicídio, falso testemunho? É claro que não. Aleluia. Que bênção. Que bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, gente? Já falei amém. Vamos embora. 00:03. Eu estou cansada hoje. Eu quero participar, benção, nos estudos do Ai, poxa vida, a gente ficou 2 meses, Alessandro, estudando a carta aos Hebreus. Mas um dia eu creio que a gente vai estudar tudo de novo. Gálatas, Efésios. Tem um monte de coisa para falar sobre essas cartas que eu preciso falar. A gente vai estudar de novo, vamos ter que estudar de novo. Paz, irmão Adelmo, Pai Senhor, bom descanso. A glória resplandecia no rosto de Moisés, e a glória não era permanente no seu rosto, assim mostrado. Sabe uma coisa que é interessante? A gente viu isso lá na carta aos Hebreus. Eles tinham medo, irmãos. No antigo pacto, na antiga aliança, as pessoas tinham medo. Não era temor, era terror de Deus. As pessoas querem voltar para esse antigo pacto. Não é possível. Então a lei mosaica não serve nos dias de hoje, gente. Passou, acabei de ler. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração deles. Mas o dia em que o véu for tirado, vocês precisam entender um pouquinho mais. Todos os dias compartilho essa live no grupo da Palavra no Zap. O povo ama. A lei é para manter a ordem. Bom, aquele que está debaixo da lei está debaixo de maldição. Eu vou orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais
uma vez em que nós podemos, ó Pai, nos reunir e aprender mais de Ti, da Tua Palavra. Obrigada, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor já tem colocado em nossos corações. Eu quero pedir, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo nos dê força, nos dê coragem, meu Pai, para que nós não venhamos ser apenas ouvintes, meu Pai, mas que nós sejamos praticantes da Tua Palavra, dos Teus ensinamentos, Senhor. Não queremos ser crentes só de ouvir, mas queremos praticar, queremos viver, meu Pai, a Tua Palavra. Queremos viver, meu Pai, conforme o Senhor nos ensina, conforme Cristo viveu, Senhor. Pai, que o Senhor possa, na sua infinita graça e misericórdia, continuar segurando firme nas nossas mãos, conduzindo e dirigindo cada passo que nós viemos a dar, Senhor. Nós olhamos, meu Deus, para dentro de cada um de nós, meu Pai, fazemos uma autoanálise, Senhor, um autoexame, Senhor, e nós entendemos que é impossível, Senhor, qualquer homem se justificar diante de Ti, meu Pai, porque todos nós pecamos, todos nós falhamos, com revelação natural, com revelação especial, nós entendemos, compreendemos, meu Pai, que nós somos pecadores, que nós somos falhos, que nós precisamos da Tua misericórdia, que nós precisamos do Teu perdão, que nós precisamos, meu Pai, da redenção, que nós precisamos do Teu evangelho, porque Ele é poder, aleluia, para cada um de nós, para que nós sejamos salvos, Senhor. Nenhum homem é capaz de se justificar. Muito pelo contrário, meu Pai, todos nós somos indesculpáveis diante de Ti. Por isso nós reconhecemos, nós entendemos que nós necessitamos de um Salvador. Nós, pela fé, Senhor, confessamos mais uma vez, confessamos todos os dias Jesus Cristo como Senhor e Salvador, meu Pai, da nossa alma, Senhor. Nós confessamos que Jesus Cristo é aquele que nos remiu, é aquele que perdoou os nossos pecados, que tomou sobre si o nosso pecado, Senhor, as nossas transgressões. Nós confessamos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Obrigada, Senhor, porque por meio do Teu Filho amado, o Senhor nos reconcilia novamente contigo. Obrigada, Senhor Deus, porque nós não merecemos e o Senhor ainda assim nos amou. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, pela Tua obra. Nós te agradecemos, Senhor, pelo sangue derramado na cruz, por pagar um alto preço no nosso lugar. Obrigada, Senhor. Que o Senhor possa cravar em nosso coração tudo aquilo que nós temos aprendido. Que todos os dias nós venhamos meditar e que nós não venhamos pecar contra Ti, Senhor. E se em algum momento nós falharmos, meu Pai, nós sabemos que nós temos junto a Ti um advogado justo e fiel, Jesus Cristo. Nós Te adoramos, nós Te glorificamos, nós bendizemos o Teu nome, Senhor, enquanto nos restar fôlego de vida, seja para Te adorar. Obrigada por tudo. Amém. Meu Deus, olha minha cara de cansada. Amém, gente? Deus abençoe vocês todos. Amanhã nós estaremos aqui de volta nesse mesmo canal, nessa mesma programação. Eu não sei ainda como que eu vou fazer com a live de ontem, porque tá muito ruim. Obrigada pelos presentes, Fábio. Obrigada a vocês todos. Amanhã voltem, tá bom? A partir das 22 horas. Amém. Bom descanso, bom final de semana, né? Amanhã já inicia o final de semana a todos. Paz e graça. Fui, gente. Chegou no final. Volta amanhã, 10 horas. Não se atrasem. Ai, não consigo desligar. Agora vai.